Boa noite a todos. Obrigada, Fife. Agradecer a presença de todos. Pedir que a luz do Espírito Santo desça nesse momento sobre cada um de nós, sobre as pessoas que vão conduzir esse encontro, sobre todos que aqui se achegaram, sobre todos aqueles que se espantaram com o tema, e que é um tema necessário para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos compreender que o nosso lugar é o céu, mas que o inferno também existe. E que nós possamos meditar na palavra de hoje, que nada possa nos dispersar, e que Deus nos dê sabedoria, discernimento, ousadia para anunciar, para falar corajosamente como é nosso dever, fazer a correção fraterna. Nossa Senhora disse que muitas almas se perdem, apesar da dolorosa paixão de Jesus Cristo. E foi por todos nós que ele se deu numa cruz, todos nós já fomos resgatados. Mas muitas almas ainda se perdem, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor pela qual passou Jesus Cristo. Então, que nós possamos pedir a luz do Espírito Santo, que venha abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, que o Espírito Santo se faça presente nesse momento nas nossas casas, nos nossos lares, aí onde você está, na dificuldade que você tem enfrentado na sua vida, na sua família, que os anjos do Senhor possam acampar nesse momento, na sua casa, ao seu lado, nessa situação que você está pedindo oração, que Nossa Senhora venha nos cobrindo com o manto sagrado e que nada atrapalhe esse momento de oração, esse momento de meditação, mas que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor e que Ele nos inspire. Peço a Deus que dê palavras de sabedoria, tanto para a Fife quanto para o Ney, que vai estar conduzindo, partilhando conosco. E também as partilhas que vão ser feitas depois, são 2 perguntinhas, mas todos estão abertos a partilhar nesse momento, se quiserem. Mas a Vânia e eu estamos aqui de prontidão para responder também aquelas perguntas. E que o Senhor possa iluminar também os nossos sacerdotes. Padre Marcos também sempre entra com todo aquele carisma dele. Que o Senhor possa abençoar os nossos sacerdotes, os nossos consagrados e as nossas famílias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Que você possa sentir o seu coração se abrasar nesse momento pelo fogo ardente do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É com vocês. É com o Ivo primeiro, né? Você põe para nós a apresentação, Ivo. Boa noite a todos, novamente. Nós vamos fazer a leitura. O Claudinei vai explicando. O nosso 73º encontro, o inferno. A Sagrada Escritura, em Mateus, é assim como se recolhe o joio para jogá-lo ao fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, a Fifi me apresentando, né? Dispenso para a maioria, mas nós temos alguns novatos aí no grupo. Então, eu sou o Claudinei, moro na cidade de Rosana, diocese de Presidente Prudente aqui. Toda essa galera aí, a Fifi, a Lili, a Eliana, a Ivo, graças a Deus, uma turma forte e grande aqui em Presidente Prudente. Estamos aqui, então, para falar sobre esse tema que é delicado, né? Que muitas vezes a gente quer fugir dele, mas como eu já disse lá no começo desses temas, né? Que foi com o céu, que nós falamos sobre o céu, os novíssimos, né? Céu, inferno e purgatório, é necessário para que a nossa fé amadureça e é necessário também para a gente desmistificar muitas coisas, né? É importante que a gente tenha muita atenção, assim como foi no céu, hoje inferno, no próximo purgatório, porque muitas vezes a gente se prende a crendices, ou ao que os antigos falavam, ou que as pessoas nos falam à nossa volta, e nós não temos o direito de achismo, né? Nós que somos crentes em Deus e queremos levar a palavra de Deus e queremos seguir esse Jesus, nós não podemos nos apegar a achismo, e principalmente com esses temas, céu, inferno e purgatório, a gente acaba defendendo muito o que a gente acha. E a gente não tem esse direito. A gente tem que falar o que a igreja, a mãe igreja, a santa mãe igreja diz sobre esses assuntos, depois de tantos anos, né, mais de 2000 anos de tradição, através do seu catecismo, através do magistério e documentos da igreja. Por isso que é muito importante esses temas, para que a gente tenha ciência que, de fato, o céu, o inferno e o purgatório existem, o próprio Jesus garante na palavra, e que, de fato, a gente reconheça esses temas como, de fato, eles são, ou como, de fato, a igreja defende que eles são. E nós devemos falar à luz da igreja, à luz da tradição, à luz do magistério. Então, eu já chamo a atenção para isso, para a gente desmistificando muitas coisas também sobre esses temas, e muitas vezes a gente acaba falando, mas não vai de encontro o que a igreja, né, de fato, reza, defende, né? A leitura que nós acabamos de ler, Mateus 13, na verdade é que Jesus está explicando aos apóstolos a parábola do joio e do trigo. É uma parábola muito bonita, e Jesus, ele é expert em usar coisas do cotidiano para ensinar, para passar a mensagem dele. Ele faz isso muito bem. Quem é professor aqui na sala sabe que a melhor forma de assimilar um conhecimento é quando o mestre consegue comparar aquilo que ele está querendo dizer com coisas cotidianas de quem está ouvindo. É mais fácil assimilar. E Jesus, ele era expert nisso. Ele era muito inteligente nisso, e nesse tema a gente vai ver que ele faz muito isso. E ele conta a parábola do joio e o trigo, né? O joio e o trigo, então, crescem juntos no campo, e vem a hora da colheita, alguém vai sugerir lá para ele, né? Ele contando a história, olha, vamos arrancar o joio, e ele vai dizer, não, vamos esperar até a data da colheita, para que nós possamos separar o joio do trigo. Ora, o trigo dá pão, o trigo é vida, pão. Jesus vai dizer, eu sou o pão do céu, portanto, o trigo é aqueles que são de Deus. E os joios são aqueles que
a Deus. Qual que é o detalhe, a inteligência nessa comparação que Jesus faz? O joio e o trigo são muito parecidos, idênticos, tanto que alguém que não tenha um olho clínico, um conhecimento mais apurado, olhando um joio e trigo, vai dizer que tudo é trigo. E Jesus vai dizer, olha, não dá para colher enquanto não estiver maduro. Por quê? Porque quando o trigo amadurece, ele pende. E o joio, por ser uma erva não apurada, né? Não é uma erva nobre, o joio ele não pende tanto quanto o trigo. Então, na hora da colheita, é possível diferenciar o trigo do joio. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, no meio de vocês, na igreja, na comunidade, aonde vocês participam, congregam, há aqueles que não são de Deus. Infelizmente, há aqueles que não vão de encontro a Deus. E, muitas vezes, né, o nosso pensamento humano diz assim, mas por que Deus já não resgata essa criatura? Por que Deus não retira essa criatura da igreja, do seio da comunidade? Porque justamente o que Jesus vai dizer, se houver a colheita do joio, antes que amadureça o trigo e o joio, para que nós possamos diferenciar, pode ser arrancado o trigo no lugar do joio. Olha o cuidado de Deus, olha o carinho de Deus. Por isso que Deus, além de esperar a conversão daqueles que não são de Deus, ainda toma esse cuidado de esperar, de fato, o dia da colheita, para que ele não prejudique também o trigo, ou seja, aqueles que são de Deus. E nessa passagem específica, Jesus está explicando aos apóstolos, então, essa parábola do joio, e ele aproveita para fazer um discurso escatológico, né? Dentro da teologia, a escatologia é o estudo do fim dos tempos. Aqui na leitura traduziu como fim do mundo, talvez já é uma primeira expressão para a gente desmistificar. A melhor tradução seria fim dos tempos. Por quê? Porque lá depois do dilúvio, Deus vai prometer que não destruiria mais o mundo. E Deus não é um Deus de falsas promessas. Portanto, esse mundo não será destruído como os filmes, né? Narram um Armagedon, fogo descendo do céu e destruindo tudo, o homem e tudo que aqui existe. Deus não disse assim, mas disse que haveria o fim dos tempos, ou seja, o mundo conforme nós conhecemos, de fato, deixará de existir. Isso fica muito claro nas aparições marianas, nas profecias marianas especialmente, ela deixa isso muito claro. E o seu coração triunfará e haverá paz no mundo antes que Jesus venha definitivamente. Mas nós não temos tempo hábil para levar, né, as aparições marianas adiante. Jesus vai usar outra comparação, o do pescador. Ele estava em meio a pescadores, né? Então ele vai dizer, olha, o pescador lança a rede e vem peixe de todo tipo, peixes bons e peixes ruins. Vocês separam o que é bom e devolve o ruim, joga fora, né? Mais uma vez ele dizendo que nesse fim dos tempos, né, na sua segunda vinda, se separará aqueles que de fato são de Deus e aqueles que não são de Deus. A gente precisa entender também que a palavra, ela é dinâmica. A palavra de Deus, ela é dinâmica, ela é ontem, hoje e sempre. Portanto, ela fala do ontem, do que aconteceu, fala do hoje e fala também do nosso futuro. Nós podemos ter aí, pensando nesses fins dos tempos, um juízo particular ou a segunda vinda de Jesus, que ele disse, eu voltarei. Então, essa primeira leitura dá uma base boa para a gente pode seguir. A Fife? Eu estou esperando. Aí. Em 2 Coríntios. Não o digo como quem manda,
mas para exemplo do zelo dos outros. Quisera pôr em prova a sinceridade de vossa caridade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Aqui vos dou apenas um conselho. Isso vos convém. Há 1 ano, fostes os primeiros, não só a iniciar esta obra, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Em Apocalipse 21, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Isso. Na leitura de Paulo, Paulo vai nos dizer que a nossa caridade, as nossas obras, né, o nosso temor a Deus, nosso discipulado vai ser provado no fogo, né? E nós passaremos pelo tribunal de Jesus Cristo. Diante da sua caridade, mas também receberemos a recompensa por essas obras, por essa vida aqui nesse mundo. Uma recompensa que pode ser agradável, mas também pode ser desagradável. Em Apocalipse, João vai ser um pouco mais contundente, né? E João vai falar desse fogo ardente, onde teremos que passar. Porém, ele vai dizer algo aqui que é muito importante para nós. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Onde nós lavamos as nossas vestes, onde nós lavamos a nossa alma, onde nós somos perdoados dos pecados, do pecado original, no nosso batismo. No batismo, nós lavamos a nossa veste. Então, felizes e bem-aventurados os batizados e aqueles que vivem o seu batismo. E temos ainda a misericórdia de Deus para quando caímos de novo em pecado, a confissão, o sacramento da penitência. Então, felizes aqueles que lavam a sua veste, são batizados e que renovam esse batismo no sacramento da penitência e também da Eucaristia. Para aqueles que não são, né, batizados ou que praticam todos as qualidades ruins aqui que João citou, cabe a eles o inferno. Eu chamo, porque a gente vai entrar no catecismo, eu chamo a atenção nessa leitura para 2 palavrinhas que ele usa. Primeiro, fogo ardente, e segundo, enxofre. O catecismo vai deixar um pouquinho mais claro isso, para a gente também desmistificar, e aí a gente já pode entrar no catecismo agora. Catecismo 633. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades, porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor, o que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Catecismo 1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo.
Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo, ou contra nós mesmos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele, se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria e livre vontade. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Muito bem. Ô, Ney, aqui... vira sua imagem aí, está do lado. Você está assim. Está de lado? Deixa eu ver aqui, peraí. Melhorou? Acertou? Melhorou, acertou. Tudo bem. Isso, muito bem. Vamos lá, pessoal. Aqui o catecismo vai desmistificar muitas coisas e deixar muitas coisas claras para a gente. E aí onde eu chamava a atenção no começo, que nós não temos o direito de achismo. Nós temos que saber o que a igreja prega, o que o magistério, os documentos da igreja traz e falar deles, sobre eles. Isso em tudo que a gente prega, muito mais nesses temas que são bastante delicados, né? O catecismo começa falando do Sheol, né, do Hades. Vai ter outros nomes na Bíblia que a gente vai achar muito parecido com isso, ou no mesmo sentido que isso, né? Gana, por exemplo. Sheol é do hebraico, lá do tempo do tempo de Moisés, ainda bem antigo. E Hades é na tradução grega. Nós não temos, na verdade, uma tradução para essas palavras. A verdade é que tentaram traduzir como muitas coisas, como, por exemplo, sepultura. Em algumas Bíblias vai falar sepultura. Em outras vai fazer o Vale da Morte, o Vale de Anon. Não há, na verdade, um significado para essas palavras. Nas outras línguas, ela é típica do hebraico, que é Sheon, que deu origem a todas as outras, tá? E esse Sheon, lá nos antigos hebreus, Moisés, ele significava uma espécie de lugar onde os mortos iam após a sua morte. Então, Sheon, para eles, para os hebreus, né, o povo antigo, lá de Israel, significava o vale aonde os mortos iriam. Não somente os mortos ruins, o próprio catecismo vai dizer isso aqui. Não eram só os ruins, eram todos, os bons, os ruins e os justos. Por isso que nosso credo vai dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos. O catecismo está dizendo aqui, ele desceu lá para resgatar os justos e trazê-los de volta ao céu. Outra coisa importante sobre essa palavra Sheol, que muitas vezes vai ser traduzida por inferno, é que ela na verdade, também se dava um nome dos lugares em volta de Israel, onde se queimava lixo o tempo todo, se queimava restos de animais, restos mortais de animais, e também restos humanos, daquelas pessoas que morreram ali pelo exército, morreram de forma cruel, não tinha parentesco, os parentes não foram buscar, por vergonha, eles eram jogados nessa fornalha também. Esse lugar, meio afastado da cidade, também era chamado de Sheol. Isso é importante entender, gente. Por quê? Porque aí a gente entende as expressões que o Apocalipse usa. Serão jogados no fogo, com enxofre. Por quê? Porque esse Sheol, onde se queimava lixo, podridão o tempo todo, corpos humanos, corpos animais, eles jogavam enxofre para que esse fogo não se apagasse.
Jesus também vai usar essa expressão. Lá em Mateus 24 é um capítulo escatológico, onde Jesus vai falar dos fins dos tempos, o capítulo inteiro, e ele vai usar também essas expressões, né? Ele vai dizer, olha, no fim dos tempos, quando o Filho do Homem virá, será aqueles que serão jogados no fogo que não se apaga, no enxofre que consome. Então, ele estava, na verdade, fazendo uma comparação com esse lugar. Isso é importante entender, até para a gente entender já, eu vou entrar mais dentro disso, o que de fato é o inferno e por que se faz essa comparação com fogo, com enxofre, tá? Então, essa palavra Sheol, ela é importante para nós, para entender esse tema inferno, e ela tanto não tem tradução que a maioria das Bíblias traz como Sheol, nem tenta traduzir, porque tem toda essa complexidade em volta dela. Mas o que é importante? Importante é que é um lugar onde os mortos vão e que o catecismo diz que Jesus desceu lá na mansão dos mortos, no Sheol, ou seja, na casa onde os mortos ficam, onde não havia só quem era ruim, mas também quem era bom, e resgata os bons. E o catecismo vai dizer, ele não foi lá para destruir o inferno, portanto, o inferno existe. E por mais que nós acreditemos e proclamemos e anunciemos e gritemos a misericórdia de Deus, e por mais que nós sabemos que essa misericórdia é insondável, e por mais que nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, é o desejo dele salvar todas as almas, o inferno existe. E por mais que a gente queira acreditar que ele está vazio, ele não está vazio. Muitas almas vão para o inferno, estão indo para o inferno, porque não aderiram o nome de Jesus. Então, o catecismo está dizendo, Jesus foi lá resgatar os justos e não destruiu o inferno existe. E aí, no segundo parágrafo do catecismo, nós vamos ver aí que todo aquele que odeia o irmão é um homicida, comete suicídio. Todo aquele que odeia o irmão comete suicídio. Portanto, cabe a ele a ausência eterna de Deus. E aí o catecismo vai costurando, né, tudo isso para nos dizer o que é inferno. O catecismo 1033 vai dizer, inferno é a ausência de Deus. Meu irmão, minha irmã, inferno é a ausência de Deus. Inferno é viver eternamente afastado do Pai. A nossa essência é Deus. Nós nascemos com essa essência. Nós podemos experimentar nessa vida alguns sentimentos de inferno, alguns sentimentos de ausência de Deus. Mas Deus não se ausenta do nosso lado nessa vida. Ele pode, momentaneamente, permitir que a alma não sinta a sua presença. Mas ele não se ausenta, porque nessa vida, a minha vida, a sua vida, é tempo de misericórdia de Deus para mim e para você. E Deus, nesse tempo, não se ausenta, por mais que às vezes nós achamos que ele não está presente, ele está. Meu irmão, minha irmã, o inferno é a ausência de Deus permanente. Se a nossa essência é Deus, vocês imaginam a dor de uma alma passar a eternidade longe da sua essência, que é Deus. E aí a gente entende a palavra Sheol. Aí a gente entende o fogo que não se apaga. Aí a gente entende o fogo que arde sem consumir. Porque é uma dor na alma que nunca acaba. É uma dor na alma que não desaparecerá jamais. Então, meu irmão, isso é preocupante, não só para mim como para você, mas também para as almas que não conhecem o santo nome e salvador nome de Jesus Cristo. O catecismo está dizendo, inferno
é a ausência permanente de Deus. A nossa essência é Deus, e viver sem Deus é esse fogo que não consome, o fogo no sentido de dor, esse enxofre, porque dói, porque amarga, porque mantém esse fogo que não nos consome, mas a dor não desaparece. E no Catecismo 1428 vai nos dizer, nos relembrar que a conversão é contínua. Portanto, nós não nos convertemos de ontem para hoje. Ontem foi uma conversão, hoje ela continua. E amanhã, se Deus permitir, deve continuar ainda, porque não estamos na plenitude da santidade esperada por Deus. Essa santidade é construída. Se de fato tivéssemos atingido, Deus nos recolheria, porque já seríamos dignos do céu. Mas se nós estamos aqui, estamos construindo a nossa santidade. Portanto, caros irmãos, nós precisamos nos converter hoje, amanhã e sempre. Continuemos. O diário está fechado aqui. Diário de Santa Faustina, 741. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, a um lugar de grande tormento, e como é terrível, grande a sua extensão. É terrivelmente grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. Embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo isto por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno, para que possa contar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. Meu irmão, nós ouvimos sempre uma frase, né, muito comum, popular, que ninguém voltou do outro lado, portanto, nós não podemos saber o que é. E, de fato, é verdade, ninguém voltou. Mas muitos santos permitidos por Deus fizeram uma visita no inferno, também no céu e no purgatório. Não foi exclusividade de Santa Faustina. São Padre Pio, São Bernardo, Santa Catarina de Sena e tantos outros santos místicos, né, com abertura espiritual, tiveram essa oportunidade. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa inteligência espiritual é seguir os passos de Jesus Cristo com o caminho
que aqueles que já trilharam alcançaram a santidade, os nossos santos. Por isso nós devemos acreditar na palavra da igreja e também dos santos reconhecidos pela igreja. Santa Faustina vai fazer uma narrativa do inferno, né? Nada bom essa narrativa. Já falamos aqui da ausência de Deus, desse cheiro, né, de enxofre, que é uma visão para que a nossa humanidade entenda, e aí entra lá de novo a palavra Sheol para a gente entender esse significado. E vimos aqui também a escuridão, óbvio, né? Deus é luz, a ausência de Deus é escuridão, portanto, eternamente na escuridão. Mas o mais importante aqui, meu irmão, nessa visão que eu queria chamar a atenção, tem todo um relato aqui, depois você pode pegar com calma, mas eu chamo a atenção para o último, né, do relato dela, que ela diz que é a tentação com os sentidos que a alma mais pecou. Então, nós temos vários sentidos, nós precisamos ter domínio sobre os nossos sentidos, porque é o espírito que manda e não o corpo, e domínio sobre esses sentidos nos livra desse inferno ou até do purgatório para purificar esse sentido. Por isso, meu irmão, minha irmã, a grande lição que Santa Faustina nos traz hoje é: meu irmão, santidade. Reconheça as suas imperfeições e trabalhe as suas imperfeições aqui nessa vida, para que você, ou eu, ou nós, permaneçamos o menos tempo possível no purgatório, nos purificando, ou mesmo ser condenado ao inferno. Então, meu irmão, aqui cabe um exame de consciência. Examine aquilo que não agrada a Deus na sua vida, porque é isso que pode estar te levando ao inferno. E é isso que você vai ser atormentado com remorso e com sentidos quando estiver no inferno. E é isso que você vai lutar no purgatório, porque você não conseguiu purificar, nós, né, não conseguimos purificar nessa terra, vai ser obrigado a purificar no purgatório. Então, meu irmão, conselho aí dessa visão de Santa Faustina: comece o processo de purificação agora, hoje. Continuemos, pode ler os dois, Afi, para a gente terminar. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno, para que possa contar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho a ordem de Deus de deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número de almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. 1452. Quando soaram as 12 horas, a minha alma mergulhou no recolhimento maior e ouvi na alma, aliás, eu ouvi uma voz: não temas, minha filha, não estás sozinha. Luta com coragem, porque o meu braço te ampara. Luta pela salvação das almas, exortando-as à confiança na minha misericórdia, porque esta é a tua tarefa nesta vida e na futura. Após essas palavras, tive uma compreensão mais profunda da misericórdia de Deus. Será condenada apenas a alma que quiser, porque Deus não condena ninguém. 1588. Hoje ouvi as palavras: no Antigo Testamento, eu enviava profetas ao meu povo com ameaças. Hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade,
mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Utilizo o castigo apenas quando eles mesmos me obrigam a isso, e é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. E eu respondi, ó meu Jesus, falai vós mesmo às almas, porque as minhas palavras são insignificantes. Muito bem, meu irmão. Esse discurso, meu irmão, minha irmã, de inferno, um discurso de purgatório, não é um discurso de condenação, não é um discurso de terror, não é um discurso de medo, não é para isso que foi colocado o tema aqui no nosso estudo. É um discurso de conversão, é um discurso de salvação. Quando nós entendemos o que é inferno, quando nós entendemos o que é purgatório, nós devemos olhar para Deus na sua infinita misericórdia e entender que o sacrifício dele na cruz não pode ser em vão. Eu tenho que trabalhar para a salvação da minha alma e também para a salvação da alma que Deus me confiar. E aqui eu repito as palavras de Jesus a Santa Faustina, que também é para você, meu irmão, é também para você, minha irmã, é também para mim nessa noite. Luta pela salvação das almas, exortando a confiança na minha misericórdia, porque esta é a tua tarefa nessa vida e na outra vida. Deus quer a salvação das almas, e Deus quer a salvação de todas as almas, sem exceção. Por isso ele conclama você, eu e nós que estamos aqui nessa noite, a lutar pela salvação das almas. Maria Santíssima também, numa aparição para Santa Faustina, vai incentivar Santa Faustina nesse sentido. Luta, minha filha, luta até o fim. Esse mundo de fato é uma luta. Esse mundo é tribulado, mas não perca a esperança. Olha para o sacrifício de Cristo na cruz e luta pela salvação da alma. Meu irmão, minha irmã, é uma tristeza muito grande imaginar uma alma eternamente longe de Deus. Nós não podemos, o nosso coração não pode se contentar e se conformar com uma alma indo para o inferno. Enquanto nós tivermos possibilidades de fazer algo para a salvação daquela alma, nós devemos fazer. Especialmente a oração, a abstinência, o jejum, o sacrifício, para que Deus possa, de fato, aquebrantar os corações e atingir os corações e alcançar o seu grande objetivo, que é salvar as almas. O catecismo disse isso e Jesus vai dizer para Santa Faustina aqui de novo, eu não quero condenar os pobres pecadores. De fato, Deus não condena. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Deus coloca diante de mim e diante de você o céu e o inferno todos os dias. Não é na hora da nossa morte apenas, é todos os dias. E meu irmão, minha irmã, infelizmente, em muitos dias, nós escolhemos o inferno. Mas Deus tem um lindo céu preparado para nós, é a nossa morada. Como ele diz na palavra, onde eu vou, eu preparei muitas moradas para cada um de vocês. É promessa do céu, portanto, vamos nos santificar, nos corrigir, para que cada vez mais, cada dia mais, nos aproximemos do céu que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Amém. Nós vamos repartilhar agora. Muito obrigada, Ney. Foi excelente a sua explicação, viu? Graças a Deus. A gente tem até medo dessa lição, né? Que, assim, a gente se depara com algo tão horrível, tão monstruoso, né? Que só falar no nome do demônio, a gente já vê tudo que tem atrás dele. Nossa, até foi preparada 2 partilhas, que nós colocamos aqui à frente, foi a Vânia e a Eliane, que vai explicar um pouco, e como a Eliane falou, o que houver dúvida, alguma coisa, pode colocar,
E eu queria falar assim, quando eu coloco para vocês, convidando lá nos nossos grupos, alguém quer participar, alguém quer fazer uma partilha, vocês fiquem à vontade, viu? Aqui nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível. Você tem uma dificuldade, eu tenho outra dificuldade, você tem um dom, eu tenho outro dom, e aí nós vamos nos encaixando, e ninguém aqui está para reparar se a pessoa tem vergonha ou não. Vocês fiquem à vontade, porque é importante a participação de todos. Então, quando eu falar, tem alguém que quer partilhar? Eu quero, tá bem? Fiquem muito à vontade, que Jesus quer nos unidos, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Boa noite, Vânia, por favor. Querida. Boa noite a todos meus irmãos, paz e bem para todos. Eu preparei a primeira partilha, que é Jesus quer condenar as pessoas ao inferno. Então, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Muitas vezes, pessoas questionam como pode um Deus amoroso mandar pessoas para o inferno. Deus dá a todas as pessoas evidências de sua existência. Existem 4 princípios que irão explicar como nós podemos agora mesmo iniciar um relacionamento com Deus, com as coisas do alto e não as coisas de baixo, onde o mal habita. O primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou tanto o mundo e de tal maneira deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo afirmou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Segundo princípio: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência, rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o relacionamento com Deus se desfez. E por isso o homem está separado dele. O salário do pecado é a morte, que quer dizer separação espiritual de Deus. Terceiro princípio: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer, experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Ele é o único caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O quarto princípio: precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal poderemos conhecer e experimentar o amor pleno de Deus para a nossa vida. Recebemos Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
receber Cristo implica um arrependimento, significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o início, é o único que pode perdoar nossos pecados. Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude de nosso coração do que as nossas palavras. E eu vou terminar, e eu vou concluir essa... Não sou boa cantora, mas vou cantar alguma coisa para vocês que toca muito, muito no meu coração, que foi cantado pelo Padre Léo na sua última pregação na Canção Nova. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde eu andei. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que bom, tem um auxiliar aqui para cantar aí, hein? O dia que eu não cantar, você canta, minha filha. Muito lindo, viu? Muito linda a sua explanação, muito obrigada, viu, Vânia? Deus lhe pague, viu, querida? Espero que tenha atingido o objetivo de todos. Foi muito bom, querida, foi muito bom. Muito obrigada, viu? Descobrimos uma cantora, Eliane. Que lindo! Amém, muito obrigada. Vai, Eli. Eu amo essa última pregação do Padre Léo, é um santo falando. Quem não assistiu ainda, assista, é maravilhoso. Bom, depois de tudo que foi muito bem explanado, né, por essas duas bênçãos na nossa vida, o Ney, a Vânia, tudo que foi falado, eu acho que enriquece muito a todos nós, mas eis a pergunta. Então, já que é possível relacionar, conciliar, né, a obra da misericórdia, como conceber, né, as duas coisas, a obra da misericórdia e o inferno, como a Vânia falou, é a opção de cada um. Mas qual o tipo de... Li? Não está dando para ouvir. Ela está arrumando lá. Ficou mudo. Perdão, faz tempo que você não está me ouvindo ou não, fechou há pouco? Você começou a falar, aí... Ah, tá. Bom, qual tipo de pecado, então, que nos leva ao inferno? Primeiro, se não fizermos livremente a opção por amar a Deus. Não tem como. Uma pessoa que não acredita em Deus, que não valoriza as suas obras, que não acolhe as pessoas, que não ama, que não tem amor no coração, se não é feita a opção por Deus, não tem como. Por mais que Ele se doou por nós, por tudo que Ele fez, se a pessoa não acredita, da mesma forma que Ele diz, o inferno não existe, Ele diz, Deus também não existe. É o cético. Ele não acredita, ele não ama, ele não confia. Ele diz, como pode existir Deus e um terremoto matar 1000 pessoas? Então, é uma pessoa que ela é cética, ela não vê a mão de Deus por conta de todo o sofrimento do mundo, por conta das suas angústias pessoais, enfim.
essa pessoa, ela não ama, não acredita em Deus. A outra condição, se pecarmos gravemente contra Deus, ou seja, blasfemando, levando outras pessoas para o caminho do mal, ofendendo de todas as formas a Deus, se pecarmos contra o outro, matando, mentindo, prejudicando, dificultando a vida do irmão, causando a morte, sofrimento e dor, sem um pingo de remorso, porque existem pessoas que fazem isso, né, outro dia a gente viu aí o caso do filho que armou junto com o namorado, matou o pai, matou a mãe, matou o padrasto, e quantos casos que a gente vê, e a pessoa é dissimulada, ela não sente nenhum remorso por isso, então ela faz o mal como se fosse um jogo de videogame, que não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue amar, então está pecando gravemente contra Deus, contra o outro, e também quando pecamos gravemente contra nós mesmos. Mas como que nós pecamos contra nós mesmos? O suicídio. O suicídio é um pecado grave contra a nossa vida. Quando atentamos contra esse corpo que Deus nos deu, quando nós não nos permitimos ser felizes, quando nós nos prejudicamos a nós mesmos. Por isso que a gente fala que os vícios, eles nos levam para um caminho de destruição que demonstra a falta de amor próprio. Estamos pecando contra nós, estamos pecando quando nós deformamos o nosso corpo, né, tatuamos, colocamos piercing, deformamos, quando nós estamos em pecado contra nós. Então, esses 3 tipos de pecado contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, nos levam ao inferno, porque revela o nosso lado obscuro, a falta de amor por Deus, a falta de amor pelo próximo, e a falta de amor por nós mesmos. Quer dizer, são condições de desamor, de desafeto, de não valorização da obra da criação. E a palavra nos ensina no dia de hoje que quem peca permanece na morte, porque não ama. A falta de amor nos coloca em pecado constante, porque nada do que fizermos sem amor, de nada adianta. Quem odeia o seu irmão, o Ney colocou muito bem, que no catecismo vai dizer assim, quem odeia o próximo, tem várias formas da gente matar uma pessoa. Nós matamos ela dentro do nosso coração, é o ódio. O ódio, a pessoa fala assim, alguém fez um mal muito grande, e você fala assim, eu já perdoei, eu só não quero ver aquela pessoa, não quero falar dessa pessoa. Quer dizer, você não perdoou. Você mata a pessoa dentro de você. Então, cuidado com os ressentimentos que nós guardamos, porque não existe só uma forma de matar quando você vai lá e atira e retira a vida, mas quando você mata a pessoa dentro de você, esse é o ódio, de você eliminar ela, isso é ódio. Então, nós devemos examinar constantemente o nosso coração, não permitir que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, faça com que nos tornamos homicidas. Porque tem pessoas que falam, eu não matei, eu não roubei, não fiz nada de grave. Às vezes a gente comete pecados secretos no nosso coração que só Deus conhece, mas Ele conhece e será revelado, né? Como a gente ouviu na palavra de hoje, que o Ney partilhou tão bem, quando nós morremos, aqui em Mateus diz assim, na parábola do joio, né? Não, é nessa outra aqui, 2 Coríntios, que o tempo que nós passamos nesse corpo é como se vivemos um exílio, porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a recompensa das obras realizadas quando estava no corpo, quer sejam as boas, quer sejam as más. Então, se nós realizamos obras boas, nós vamos brilhar como o sol, nós vamos viver eternamente. Se nós não realizamos obras boas, nós encararemos a segunda morte,
que é a morte definitiva, que é esse inferno descrito por Santa Faustina. Com 7 tipos de tormentos que vai desde a ausência de Deus, o remorso, o mau cheiro, a escuridão, um demônio o tempo todo ali do lado, azucrinando e fazendo um monte de atrocidade. Também esse castigo sobre os sentidos, né? Por exemplo, eu fico pensando quais são os nossos principais pecados, né? É o da gula, né? É o sentido do sabor. Imagina como que é um castigo do sentido do sabor, o castigo do tato, do olfato, né? De todos os sentidos da visão. Então, são tormentos indescritíveis que Santa Faustina, ela fala assim, eu estou dando para vocês uma pálida descrição, uma pálida, e já é aterrorizante. Então, cuidemos do nosso coração, como o Ney bem colocou, que nós tenhamos, que seja para nós a lição de hoje, motivo de arrependimento, de penitência. Porque, como a Vânia colocou, Deus não nos fez para a morte, ele nos fez para um relacionamento perfeito com Deus. É a nossa desobediência que nos afasta de Deus. O nosso desamor, quando nós levamos uma vida em que pensamos só em nós mesmos e não nos colocamos ao encontro daquele que sofre. Como Santa Faustina disse, depois que eu conheci o inferno, depois que eu vi o inferno, eu rezo ainda mais para que as almas se salvem. Nenhuma alma merecia ir para o inferno, porque Jesus morreu por todas, inclusive as que estão no inferno. E isso é uma dor do coração de Jesus. E quando nós morremos em pecado, sem ter se arrependido, sem acolher a misericórdia de Deus. Porque imagina, se nós levamos uma vida inteira, nós pecamos, somos pecadores, somos frágeis, todos nós sabemos das nossas misérias. Mas o que nos aproxima do coração de Jesus é a certeza cega de que Ele nos perdoa, nos arrepender. Como eu dizia na lição anterior, às vezes a gente vai diante do confessor e se pega confessando os mesmos pecados, porque infelizmente a gente finda caindo naquelas mesmas faltas. Você fala, mas por que, Jesus? Eu continuo caindo nessas mesmas faltas. São as nossas fraquezas. Mas nós nos arrependemos. Mas nós desejamos buscar o coração de Deus. Então, que quando o misericordioso vir ao nosso encontro, que não tenhamos nenhum pecado do qual nós não nos arrependemos. E que Ele seja para nós o Salvador misericordioso e que nós possamos abraçar essa misericórdia que se derrama sobre mim e sobre você, todos os dias. Porque é só no dia da colheita que saberemos. Eu fico imaginando quanto joio virou trigo e quanto trigo virou joio. Sejamos trigo, o pão da vida, o pão do céu. Que Deus nos abençoe e nos livre da falta de amor por Deus, da falta de amor pelo outro e da falta de amor próprio. Que nesse momento sejam curadas todas as nossas dores, tudo que nos faz sofrer. Que nós possamos pedir a força de Deus para que Ele nos cure e que nós não coloquemos o nosso corpo em sofrimento, as pessoas que convivem com nós em sofrimento, mas que nós sejamos o puro amor de Deus, que Ele possa reinar em nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Ney, a Vânia, a Eliane. Estava pensando aqui também que ele não comenta, mas também é algo, um pecado pesado também, que as pessoas sempre, muitas pessoas têm, criticar, né? Criticar o outro porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele foi... Eu tenho, assim, um pensamento bem incisivo sobre isso. Quando eu penso alguma coisa que a pessoa fez, na mesma hora eu penso assim, problema dele com Deus. Não é problema meu. Não é problema meu. Problema dele com Deus. A gente, da nossa parte, a gente analisa, a gente perdoa,
a gente entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que a gente passa, todo sofrimento, todas as provações, a gente entrega na mão de Deus, porque todas as provações servem para o enriquecimento da nossa alma, é um passo dado na direção de Jesus. Então, que a gente saiba aceitar tudo aquilo que é do nosso caminho, tudo aquilo que é da nossa vida, e procurar ser o melhor possível, porque aí nós vamos estar tentando caminhar junto com Jesus. E quem caminha com Jesus, se Deus quiser, nós não vamos conhecer o inferno. Eu falei que eu não aceito ir para o inferno, não. Eu aceito ir para o purgatório, ficar muito tempo. Eu estou ouvindo, pode falar quem está falando aí. Quem? Eu me chamo, Silvana. Oi, Silvana, fala mais alto, meu amor, pode falar. É porque está bem baixo, né? Ah, tá bom, tá ouvindo tá bom. Agora? Tô. Eu vou falar bem próximo ao telefone. E é o seguinte, na medida que o nosso irmão ia dando a formação, o senhor me mostrou há 5 anos atrás uma experiência que ele me deu, né, de conhecer o inferno. Eu me deitei e eu não estava nem dormindo nem acordada, mas naquele momento eu tive uma experiência de sentir a ausência de Deus, e para mim foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. De um lado bom, mas de outro, sentir a ausência de Deus é algo indescritível, né? E a única coisa que eu via era tormentos, uma escuridão enorme, uma escuridão terrível. Quanto mais eu descia naquele vale, era como se eu fosse descendo e algo me segurava. Era o próprio Deus. E eu sentia cada vez mais que eu descia, mais a ausência de Deus eu sentia. E na medida que eu fui voltando, eu via no alto, num monte, 3 pessoas. Só eu reconheci só uma, outras 2 eu não reconheci. Uma dessas fazia parte de uma comunidade da igreja. E quando eu voltei sem forças. Meus filhos já estavam perto de mim, porque a minha agonia era tão grande, no momento que eu estava sentindo a ausência de Deus, que eles vieram para perto de mim e tentavam me tirar daquele sufoco, mas eu não conseguia. E na medida que Deus permitiu eu voltar, eu não tinha forças para nada. E ele falava, pegue o celular. Quando eu falei para meu filho, pegue meu celular e veja aí que tem alguma coisa no WhatsApp, eu não sei o que é. E no momento que eu estava vendo aquela experiência, 1h30 da manhã, quando eu abri o WhatsApp, meu filho abriu o WhatsApp, era um amigo meu que tinha mandado para mim um sonho de um sacerdote que conheceu o inferno. Então, para mim, era Deus confirmando que Deus tinha permitido para mim viver essa experiência, e eu sentia que era para me rezar mais pelas almas e por mim, para me vigiar mais, para cuidar, porque a única palavra que vinha, que eu te falava, era: a loucura do homem é a ausência de Deus. A loucura do homem é a ausência de Deus. Então, assim, eu queria partilhar, eu nunca falei, sempre fiquei caladinha, mas foi muito mais forte do que eu. Acredito que foi, né, da vontade de Deus que hoje eu partilhasse isso com vocês. Né? Vocês leram que Santa Faustina vivenciou, né, essa experiência, mas você está ouvindo agora de alguém que não foi nunca nem a metade do que Santa Faustina viu, mas foi uma mínima parcela, e foi terrível. Eu imagino o que Santa Faustina não sentiu diante de tanta coisa que Deus revelou para ela. E é isso. Obrigado, Silvana, pela sua partilha. E eu lembrei nesse momento, eu não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, ó. Tenho sim, Glória a Paulo. Glória a Paulo. É bem parecida a descrição, as pessoas que têm experiência de quase morte, eles falam, né, desse corredor, de descer degraus, né, e ela diz a mesma coisa: inferno existe, eu vi, estou viva para contar. E assim, é uma experiência. Agora, foi muito tormento no momento, mas no outro dia, né, foi um dos melhores dias da minha vida. Foi o dia que eu mais adorei Jesus. Eu acho que naqueles dias foi o dia que eu mais me aproximei de Jesus, né? Porque
eu sentia tanta sede mais ainda de estar perto dele, e eu senti muita alegria porque ele me fez passar, ele me fez sentir essa experiência para que eu tivesse mais força cada vez mais de lutar pela minha salvação, por aqueles que ele me confia em oração. Né? Foi uma experiência muito, no momento tormento, mas depois uma alegria que eu não sabia de onde vinha essa alegria. Né? E eu sei que foi a alegria de talvez de voltar e ver, eu não estou ali, eu não estava ali, né? Uma chance de voltar e mudar mesmo de vida. Muito obrigada, Silvana. Claudinei, você quer fechar para nós, Claudinei? Oi, Afif, já mudei de lugar aqui porque o meu celular deu problema, mas eu vim pro computador que tá gravando. A voz vai ficar um pouquinho chiada por causa do microfone lapela aqui. Mas eu queria dizer que para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que ouvimos essa palavra, Deus não nos coloca por acaso nesses momentos, né? Tantos depoimentos lindos da Eliana, da Vânia, a Silvana. E Deus preparou um lindo céu. Nós vimos isso, né? A Eliane falou tão bem na última lição do céu. Deus preparou esse lindo céu. E sabe o que está preparado para nós? A alegria eterna ao lado de Deus, ao lado do Criador, ao lado da nossa essência. Então o que eu tinha para dizer para cada um de vocês é que não percam essa graça, que nós possamos não perder a graça do céu, a felicidade eterna ao lado de Deus, que nos foi dada na cruz de Cristo, já foi nos entregue, já é gratuitamente dada a cada um de nós. O inferno existe, mas não foi feito nem para mim nem para você. Deus fez o céu para mim e para você. Que nós possamos não perder essa graça do céu. E digo novamente, o tema de hoje, da próxima aula, né, daqui 15 dias, não é de temor, não é de medo. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas nós fazemos nossas escolhas. Então vamos escolher o céu. Amém? Eu lembrei agora, sabe, Ney? A Fife, Eliane, todos aí. O padre Zezinho, no velório do Monsenhor Jonas, ele disse que o padre Jonas sempre falava para ele assim: eu estou com saudade de Deus. E ele, então, falou para ele: não, você não está com saudade de Deus, você está com saudade do céu. É do céu que você está com saudade. Então, até mesmo nessa canção que o padre Léo cantou na última pregação dele, então na música diz: eu não me acostumei nas terras onde andei. Por quê? Porque a nossa terra é o céu. E o nosso Amém. Objetivo é o céu. Amém. Obrigada, Vânia. Obrigada a todos. Obrigada, Eli. Obrigada, Ivo. Obrigada, Silvana, por confiar em nós com o seu testemunho, viu? É muito forte e muito importante para nós. Fala, querida. Só um recadinho. O pessoal que iniciou o cenáculo, era novo. Tem alguém que está participando pela primeira vez aqui hoje? Pode abrir o microfone e se apresentar, por favor. A gente está fazendo uma lista dos novos que estão participando, porque é uma formação, né? Tem alguém que tá pela primeira vez participando? Eu, Maria Célia. Maria Célia, fala um pouquinho mais alto, Maria. Eu sou de Crateús, estou participando pela primeira vez. O padre Marcos mandou. De Almeida de Moura. De Almeida. Depois você escreve no nosso grupo lá o seu nome completo para nós guardarmos. Eu tenho no nosso contato. Cidade. De que cidade que é, Maria Célia? Crateús, Ceará. Crateús. Ceará.
Bem-vinda, viu? Padre Marcos está lá ainda? Tá sim, tá aqui ainda. Manda embora, vai ficar até quando agora com vocês aí? O que é isso? Roubou? Ficar por aqui. Roubou? Manda embora, que ele é nosso. Ficar por ele. Então, Mais ó, alguém? nosso próximo encontro, como a gente vai intercalar, né, o primeiro manual com o quarto manual, a nosso segundo encontro, quarta que vem, né, Fifi, vai ser sobre Imaculada Mãe de Misericórdia. A continuidade do encontro de hoje, que vai ser sobre o purgatório, daqui a 15 dias. Todos estão convidados a participar, né? O estudo é muito enriquecedor. Ouvir sobre a Mãe da Misericórdia, o paraíso na Terra. Então, todos estejam aqui na próxima quarta para que a gente possa continuar cada vez mais enriquecendo esse estudo, tá bom? E quem tiver falar conosco, né? Manda o nome escrito lá no grupo, por favor. Quem estava também na última reunião pela primeira vez, põe o nome lá no grupo para a gente, só para a gente fazer uma lista de presença, anotar certinho, tá bom? Salvar o seu contato aqui. Que Deus abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos descansar. Muito obrigada por todos que tiveram presente. Que Deus abençoe a todos. Viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Claudinei. Obrigada, a todos que rezaram o terço conosco. A Terezinha Mato Grosso. Aquele abraço. A Daniela é lá do Rio de Janeiro, né? Barra Mansa, Rio de Janeiro. Barra Mansa, Rio de Janeiro. A Márcia Fialho, estou vendo ela lá. Um abraço nas meninas, viu? Muito obrigada, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Larissa está ali, ela que está puxando o coisinho. A Liliana está falando, Lili? Desejando boa noite para todos. Foi maravilhoso, foi bastante profundo. Paz e misericórdia a todos. Estava saudade de você, Lili. E a conversão a cada dia, né? Cada dia nós temos que buscar a nossa conversão e anunciar o reino de Deus. Amém, Jesus. Boa noite. Obrigada aí. Não me acostumei na terra onde andei. Eu não me acostumei na terra onde andei. Eu não me acostumei.